Fala pessoal, tudo bem? Maravilha com vocês aí? Olha só que mais uma vez nós estamos aqui para trabalhar ciências humanas para o Enem, essa disciplina que engloba ou que envolve filosofia, a história, a geografia, né, a sociologia e hoje uma temática muito importante nesse contexto de ciências humanas. Ciências humanas essas que é o bloco de provas, é o primeiro bloco de provas que você vai fazer no Enem. Fique atento a esses detalhes, né? O Enem é dividido em 2 dias, né? Com uma diferença de uma semana para a outra. Anotem o que é importante, revisem o que é importante, porque agora é com você nesse momento do Enem. Tudo que você aprendeu nesse percurso, nesse caminho, né, trilhando agora no 3º ano, você vai colocar em prática, beleza? E essa temática que eu trouxe para vocês hoje é uma temática que também já estudamos em geografia, vamos aprofundar alguns conhecimentos, mas que é bom relembrar, que é a nossa chamada geografia agrária. Portanto, vamos lá na tela, meu diretor. Olha só, aula 19, geografia agrária. Nota, olha só, anota aí no seu caderno, que essa geografia agrária, então a gente vai trabalhar alguns conceitos e informações importantes nesse contexto de geografia agrária. Mas, professor, calma aí. A geografia ela tem a parte agrária? Tem, né? Vocês estudaram a geografia física, a geopolítica, estudaram também sobre a geografia agrária alguns pontos importantes e aqui nós vamos relembrar algumas coisas interessantes. Primeiro, notem sobre a questão da imagem que vocês têm. Lembrando que no Enem, as informações elas podem ser em formato de texto, elas podem ser em formato de imagens. E essa imagem da geografia agrária, professor, olha só que interessante. Você tem um garfo, tem uma colher, tem uma paisagem, né? Uma paisagem natural e ao mesmo tempo uma paisagem artificial, porque você tem uma construção, no caso de uma casa, mas que tem um formato que está dentro de um formato de um prato, né? Então, o que isso quer dizer? Qual é a informação que a geografia quer transmitir? É alguma coisa ligada à produção, é alguma coisa ligada à questão produtiva do território brasileiro. E a geografia agrária trabalha justamente a agropecuária. Olha só que interessante, galera. A agropecuária, vocês estudaram muito bem, ou estudaram bastante nesses 3 anos do ensino médio. Principalmente no 3º ano vocês revisaram alguns assuntos. Mas quando eu falo de agropecuária, nesse contexto da geografia agrária, eu estou falando exatamente numa questão, olha só, meu diretor me coloca aqui na tela para o aluno compreender o que eu estou falando. Quando eu estiver falando de agropecuária, nesse contexto da geografia agrária, nós estaremos falando do assunto da fome. Eita, professor, o que tem a ver a agropecuária com a fome? Vocês vão entender essa ligação que nós vamos fazer aqui na nossa aula, né, importante. A agropecuária, como já foi falado em geografia, mas é bom relembrar o conceito, é aquela situação de produção, é aquela situação de criação de animais, produção agrícola, de alimentos, produção, a criação de espécies, como é o caso da bovina, da suína, da de aves. Então, isso é agropecuária. E eu lembro muito bem que na aula de geografia nós falamos que a agropecuária ela é um setor importante da nossa economia. E muito importante. Mas agora a gente vai fazer um paralelo da agropecuária com a fome. O que ela tem a ver, o que as duas estão ligadas uma com a outra, beleza? Vamos lá na tela? Então, observe bem que a agropecuária, ela produz alimentos, derivados, né? Mas apesar dos esforços e progressos realizados pelo homem, um detalhe importante
isso não é somente característica do Brasil, mas a nível mundial, é a questão da fome. Olha só que interessante para você compreender o que nós vamos conversar nessa aula. Vou colocar aqui de azul. Mas apesar dos esforços e progressos realizados pelo homem, a fome assola grande parte da humanidade. Olha uma estatística que eu trouxe para vocês. Enquanto a gente está vendo, observando essas imagens, tendo o texto aí importante, atualmente cerca de 4 crianças morreram de fome no mundo. 1 bilhão estão com fome. Olha, é uma estatística catastrófica, uma estatística bruta, uma estatística que mostra a realidade. Apesar de nós produzirmos uma grande quantidade de alimentos, ainda tem pessoas que passam fome, tá? E olha outra estatística, a fome mata mais pessoas do que a própria AIDS, o HIV mata mais do que a malária, a tuberculose. Tanto que é que na literatura, olha só que interessante, olha a informação que eu trouxe para vocês. Vocês observam que essa estatística da fome, ela não é somente para o Brasil, ela é nível mundial. Ela traz uma realidade. Produzimos muito alimento, mas nem todo esse alimento chega para todas as pessoas. E alimento de qualidade. Um outro detalhe interessante, a fome, ela assola países produtores, como é o caso do Brasil. Olha só que interessante, olha só a informação que eu vou dar para vocês. O Brasil, ele produz muitos alimentos, mas mesmo assim nós temos brasileiros que ainda passam fome ou que não se alimentam de forma adequada. Então, anotem isso aí no caderno de vocês. E outra estatística que vocês viram é que a fome ela mata mais do que a AIDS, mais do que a tuberculose, mais do que a malária. Então ela é uma realidade. Agora, por que acontece? Tanto que é que algumas literaturas acadêmicas, e vocês que vão ser acadêmicos daqui a alguns dias, que vão entrar na universidade, dependendo do curso, vocês vão ter contato com algumas estatísticas e informações acadêmicas. E eu trouxe para vocês uma informação, um livro de um grande escritor, um geógrafo, Josué de Castro, que ele escreveu um livro chamado A Geografia da Fome. E esse livro ele retrata justamente essa questão, o paralelo entre produção agrícola e a fome que assola parte da população. Vamos ver o que ele vem falando ainda mais sobre a geografia da fome? Vamos lá na tela? Então, aqui o livro de Josué de Castro, A Geografia da Fome, para quem tiver interesse, buscar aí na internet, tem trechos e tem até mesmo livro. Vocês observam que ele escreveu em 1946 que a fome é uma expressão biológica de uma doença social. Olha só, por que ele fala que é uma expressão biológica? Porque a fome é uma necessidade. A fome, ela está inserida no contexto social e também ela faz com que as pessoas, por causa de se alimentarem mal ou não ter o que comer, elas tenham falta de vitaminas, nutrientes para se manter vivas, ok? Agora, por que existe fome em alguns lugares do Brasil, professor? Aí você observa aí duas imagens que eu trouxe impactantes. Crianças falando fome e uma outra lá mostrando assim, ó, um grande banquete, né? A ONU Resoluções da Cúpula da Fome. Todos a favor de abrir mão desta parte do jantar em favor dos países pobres. Por favor, ergam a mão. Olha só a contradição, né? Uma riqueza de alimentos, as pessoas, esses supostos líderes votando sobre a questão da fome. Agora, quais são as perguntas que eu faço aí? Você reflete sobre essas perguntas que eu estou pedindo para vocês, ou colocando aí para vocês. Quais são as verdadeiras causas da fome? A falta de alimentos em alguns lugares? A falta de produção que sustente a todos? A falta de uma política econômica adequada? Ou é a falta de tecnologia?
Tá? Algumas perguntas que eu deixo para vocês aí refletirem e tentarem buscar respostas durante o caminho da nossa aula, né? E o que acontece? Essa questão da fome, ela é causada por alguns fatores. Fatores naturais e fatores econômicos, humanos, certo? E nós vamos destacar aqui alguns deles. Para as causas da fome, no aspecto natural, nós temos o clima, a seca, as inundações, os terremotos, as pragas de insetos e as enfermidades nas plantas. Isso são causas naturais, como por exemplo, olha só galerinha, olha para mim aqui, ó, olhem para mim. Causas naturais que podem gerar fome, a questão do clima. Recentemente nós tivemos aí uma questão de seca na Amazônia, enchente no sul do Brasil. A nível mundial, nós temos também furacões, muitas chuvas que causam destruição das plantações. E destruindo essas plantações, consequentemente, irá faltar alguns alimentos na mesa das pessoas, ou fazer com que esses alimentos fiquem mais caros. Ok, galera? Um outro detalhe importante, além das causas naturais, as questões de doenças, de pragas que assolam as plantações. Nós temos alunos que trabalham exatamente na zona rural, que trabalham com plantação, sabe disso. Né? Para que a planta possa se desenvolver e que as pragas não afetem ela, né? As doenças não afetem ela e ela possa se desenvolver, é necessário que você aplique inseticidas, pesticidas, para que essas plantas não sejam assoladas por essas doenças e deixem de produzir, beleza? E são alguns pontos de causas naturais que afetam e que colaboram para a fome a nível do mundo. Vamos ver as causas humanas, galera? Olha lá para a tela. Causas humanas. Presença de monoculturas, ou seja, um único tipo de produção. Determinado lugar produz só feijão, determinado lugar só produz arroz, determinado lugar produz só milho, determinado lugar produz soja. Então, isso é questão humana. Presença de monocultura. Monocultura quer dizer uma única produção de alimentos. Má distribuição de renda é outro fator que colabora para a fome no mundo. A questão da concentração de terras, essa temática de concentração de terras, falamos muito sobre em geografia, mas só eu vou lembrá-los. Grandes áreas nas mãos de poucas pessoas, ou seja, uma única pessoa tem uma grande extensão de terra, então isso também dificulta para tentar diminuir a questão da fome. Países que se endividem ou têm uma dívida externa bastante elevada, conflitos armados ou guerras, como por exemplo nós temos aí recentemente a guerra na região de Israel com o Líbano, Israel com o Irã, a Rússia com a Ucrânia também gera fome, tá? Expansão do capitalismo rural, boias frias e sem terra, as guerras civis, os conflitos civis, 1/3 dos alimentos também é desperdiçado. Isso são causas, ou são as causas humanas que geram a fome a nível mundial. As mudanças climáticas, uma população crescente e suprimentos de água cada vez mais escassos causam uma crescente escassez global de alimentos que fez com que o preço da comida dobrasse nos últimos anos. Olhem para mim, galerinha, olha para mim. Você que vai no supermercado para o seu pai, você observa que alguns alimentos tiveram aumento mais recente, como por exemplo, citou o feijão, o arroz, algumas verduras, por quê? Por causa que esses processos, seja eles naturais ou seja eles sociais, vão provocar o aumento dos alimentos. E provocando o aumento dos alimentos, vai faltar nas mesas alguns tipos de alimento, devido à questão econômica de muitas famílias que afetam diretamente produtos da nossa cesta básica, produtos que deveriam ser consumidos de forma recorrente, de forma no qual todos possam ter aquele alimento todos os dias, mas
essas causas vão gerando aumento de preços, a inflação, a dívida externa, a questão natural, faz com que ocorra o aumento dos alimentos. Alguns alimentos têm o preço mais elevado e muitas das vezes as famílias não terem condições de comprar determinados tipos de alimentos. Beleza, galera? Vamos lá para a tela. As relações campo e cidade. Isso aí é interessante porque nós falamos muito isso também na geografia, mas falamos sobre a questão do êxodo rural. Mas nesse caso da geografia agrária, nós temos que relembrar que a tecnologia chegou para o campo, ou seja, hoje muitas das fazendas, das agropecuárias, das fazendas de produção, elas utilizam meios tecnológicos e que agora essa tecnologia substitui a mão de obra. A produção agropecuária não é obtida em condições iguais no mundo. É bastante desigual essa questão. Tem países que produzem muito alimento, como é o caso do Brasil, mas tem países, como alguns países africanos, não produzem tanto alimento. Essas relações se dão devido a vários fatores, como, por exemplo, terra disponível, a fertilidade dos solos, clima favorável, investimentos e subsídios, tecnologia, que é a chamada mecanização do campo, a disponibilidade de insumos, como é o caso de sementes, fertilizantes e agrotóxicos, e a engenharia genética. Essas disparidades ou essas diferenças de países produzirem mais e outros quase não produzirem, ou produzir pouco, esses são os fatores que fazem com que alguns se destaquem, como, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, países europeus se destacam justamente nessa produção, ok? No Brasil, por causa dessa questão da terra disponível, nós temos áreas agricultáveis em quase todos os estados brasileiros. Mas para você entender que essas áreas agricultáveis, é necessário a gente fazer uma linha de tempo da história do direito fundiário, ou seja, da questão da terra. E começa exatamente lá no período colonial, a partir de 1530, onde o rei de Portugal doava essas terras que nós chamamos na história de Seis Marias, que depois elas tornou-se as capitanias hereditárias, ou era dentro das capitanias hereditárias, que tinha um dono chamado capitão donatário, tá? E essas capitanias hereditárias, isso aqui vocês estudaram bastante em história, por isso que a nossa eletiva é chamada de ciências humanas, porque ela é história, geografia, sociologia, filosofia, tá? E lembrando que as capitanias hereditárias, elas tinham donos, e esses donatários, essas terras eram doadas pelo rei de Portugal, quando essa área ainda era colônia. Isso começa a partir de 1530. Então, no início da nossa colonização, as terras eram doadas para começar uma produção, para começar a exploração, pelo governo ou reinado de Portugal. Depois, em 1850, surge a Lei de Terras, que é o pós-independência, já agora no governo de Dom Pedro II. E nesse período, a partir de 1850, as terras não eram mais doadas. Agora, a partir de 1850, as terras eram compradas. Deixou de existir as Seis Marias, ocorreu que as terras não ocupadas, ou chamadas terras devolutas, passavam a ser propriedade do governo ou do Estado e só poderiam ser adquiridas através de compra ou em leilões mediante pagamento à vista. No caso dos escravos, agora também poderiam comprar essas terras. E aí começa o período da chamada, ou o início da chamada concentração fundiária, ok? E em 1946, através do governo de Getúlio Vargas, começa então o conceito de função social da terra. Isso vai continuar em 1964, quando foi no governo do regime militar. Nós temos, então, a garantia do direito à reforma agrária, tá? Que entravava o conflito entre
o Código Civil da época e a questão dos movimentos campesinos. Desse período surge então a chamada reforma agrária, que é justamente a questão de pegar aquelas terras que não são produtivas e dar para as pessoas, ou doar para as pessoas que queiram trabalhar ou produzir. Isso aí seria o conjunto de medidas que visem promover a melhor distribuição de terra, chamado reforma agrária. E a partir de 88, nós temos então a Constituição Federal, que vai legitimar a desapropriação da terra para fins da reforma agrária, galera. Dentro desse processo de reforma agrária, produção, nós vamos então ter os sistemas de produção. Alguns sistemas eu coloquei aqui para vocês entenderem, que é a agricultura itinerante. Nós temos a agricultura de subsistência, que foi falado em geografia, a agricultura itinerante, a agricultura intensiva, a agricultura extensiva. Todos esses nomes são sistemas produtivos. Alguns deles, como é, por exemplo, a agricultura itinerante, é onde a agricultura é utilizado para a forma de atear fogo, que é uma forma errônea, né, na mata, para fertilizar as terras através das cinzas. E qual é a definição ou as características dessa agricultura itinerante? Vai ter o esgotamento do solo, não está associado à criação do gado e há uma destruição da floresta. Então, isso é um tipo de produção. Sistema produtivo, tá? A agricultura itinerante. Lembrando, eu já citei aqui alguns outros. Agricultura de subsistência, agricultura intensiva, agricultura extensiva. Outro tipo de agricultura é a agricultura de jardinagem. Nessa consiste o plantio através de mudas, e ela é uma característica principalmente do sul e sudeste da Ásia, porque tem uma quantidade de chuva bastante considerável, que é chamada de chuva de monções. Ocorre a utilização de intensa mão de obra, alta produtividade, está nas regiões de planícies irrigadas e permite a fixação de famílias na propriedade. Outro tipo de sistema produtivo é a agricultura de terraceamento, e ela é uma técnica que, como vocês observam na imagem, ela vai utilizar a forma do relevo, e geralmente é em terrenos muito inclinados, utiliza muita mão de obra, precisa de conhecimento técnico, mas com pouca mecanização. Ela é importante porque reduz a erosão, isso aí é chamado de agricultura de terraceamento, certo? E onde você tem aí algumas imagens, olha só alguns tipos de agricultura. Isso aqui geralmente ocorre em áreas que têm o relevo mais alto, entre planaltos e regiões montanhosas. Também temos a agricultura de plantation. Essa agricultura, ela é um sistema de monocultura em grandes latifúndios, certo? O plantation, ele é voltado para a exportação de gêneros tropicais, como cana-de-açúcar, café, e ele é muito utilizado na região dos países sul-americanos, tá? E esse sistema é um sistema no qual ele utiliza a atividade de monocultura. Mão na massa, qual é a proposta de atividade que você tem aí para fazer em relação ao assunto trabalhado de geografia agrária? Você tem uma imagem, 2 textos, você vai trabalhar em grupo, pode ser em trio, pode ser em quarteto, e aí vai ficar a critério de vocês. Vocês vão analisar essa imagem, ler os 2 textos e responder às perguntas propostas, que está ligado ao assunto da primeira parte sobre a questão da fome, ok, e pobreza. Já a outra atividade está relacionada aos sistemas de produção. Tem uma pergunta aí para você responder e fazer essa atividade belíssima das ciências humanas para o Enem, a parte de geografia, galerinha. Portanto, deixo o meu abraço, deixo um sucesso que você tenha aí no Enem, beleza? Tchau, tchau. Nos encontramos na próxima.